Fala, torcedores cruzmaltinos, dando início justamente por aqui e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Mas já, Vasco recebe grande investida por atacante que foi contratado no início da temporada. Ainda de acordo com o jornalista Vene Casagrande, juntamente com Lucas Pedrosa, o Vasco recebeu contatos por uma investida de mais de 20 milhões de reais pelo seu atual camisa 9, Pedro Raul. O Vasco, ainda no mês de janeiro, iniciou a compra do jogador por pouco mais de 10 milhões. O jogador no Campeonato Carioca conseguiu desempenhar um futebol que pôde também mostrar ao torcedor que ele ajudaria o Gigante da Colina em 2023. No entanto, no Campeonato Brasileiro, o jogador não conseguiu deslanchar ainda e parou no banco de reservas nos últimos jogos pelo Vasco, onde perdeu uma grande quantidade de minutagem a ser jogado. É praticamente mais do que o dobro do que foi investido pelo Vasco na contratação de Pedro Raul. Isso faz com que essa investida represente uma excelente oportunidade do clube já obter um retorno financeiro expressivo, mesmo com o jogador se encontrando atualmente em um estado de baixa, pois não conseguiu repetir todo aquele desempenho que teve no Goiás durante a temporada passada no atual Campeonato Brasileiro e por isso perdeu espaço no Vasco. É justamente devido a esse período de baixa que Pedro Raul apresenta no Vasco que pode ou não influenciar em uma decisão por parte dos dirigentes vascaínos em relação a essa proposta recebida do futebol mexicano, mais especificamente do Toluca do México. Antes de desembarcar em São Januário, Pedro Raul já havia também recebido algumas ofertas do futebol mexicano, mas optou por escolher uma carreira e continuar no Brasil jogando pelo Vasco. No entanto, a grande preocupação em relação a todo esse assunto é justamente quanto a quem seria o substituto de Pedro Raul no Vasco neste momento. Atualmente, apenas o garoto Ryan, de apenas 17 anos de idade, é quem está disputando vaga com o jogador, além de outros jogadores que estão um pouco mais abaixo nessa tabela dos atletas que poderiam estar substituindo o camisa 9 vascaíno. Se decidir manter o jogador neste momento, terá que fazer um trabalho de recuperação do seu desempenho. E você, torcedor vascaíno, acha que o Vasco deveria vender Pedro Raul ou não com esta oferta em mãos? Comente aqui abaixo. A situação do Vasco não é nada fácil e não é só dentro dos gramados. Isso porque o Gigante da Colina, mesmo com a janela de transferências aberta, sofre ainda com a possibilidade de receber um transfer ban. Isso porque ainda não conseguiu quitar os débitos com o Nacional do Uruguai e Atlético Tucumã da Argentina por compras feitas em relação a jogadores. Esses dois clubes acionaram a FIFA justamente por conta dessas dívidas que o Vasco tem com as equipes pelas contratações de Puma Rodrigues e também do zagueiro Capasso. Somadas, essas duas contratações batem na porta dos 20 milhões de reais que ainda não foram pagos pelo Vasco a ambas as equipes. Ainda assim, o Gigante da Colina busca se locomover no mercado da bola em busca de algumas contratações, lideradas principalmente por algumas indicações feitas pelo seu novo treinador, o argentino Ramon Dias. Alguns portais ainda recentemente comunicaram que o técnico recém-chegado no Vasco teria também indicado a contratação de um meio-campista argentino, outro jogador que também interessa ao treinador para contar no Gigante da Colina. Jogador esse, o meia de 23 anos, Agustín Martegani, que atualmente joga pelo São Lourenço da Argentina. É um jogador que já foi cobiçado e ainda também agrada alguns clubes brasileiros na busca por alguns reforços. No entanto, seu atual momento na equipe argentina é de um pouco mais de baixa. O jogador que era titular perdeu seu espaço recentemente e passou a frequentar um pouco mais o banco de reservas neste momento. Ele tem jogado poucos minutos nestes últimos jogos pelo São Lourenço da Argentina e isso facilitaria um pouco mais
a negociação em relação ao jogador que já esteve em alta no futebol argentino e já foi cobiçado inclusive por clubes europeus. Seu empresário, no entanto, desconhece qualquer tipo de contato feito pelo Vasco. É mais um meia ofensivo que surge tendo seu nome relacionado com o Vasco. O atleta tem 23 anos de idade, está nos profissionais do São Lourenço desde a temporada de 2021 e tem poucos jogos na temporada atual pela equipe argentina, com apenas 2 contribuições, sendo elas assistências em 19 jogos atuando por lá. Essa posição de meia ofensivo é uma das posições que perseguem o Gigante da Colina e principalmente na busca por um jogador que consiga realizar essa função. E você, torcedor vascaíno, o que pode comentar sobre esse assunto? E o Vasco já tem o seu último reforço que foi apresentado, apto a estar jogando pelo Gigante da Colina já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que será válido contra o Atlético Paranaense, que só acontece apenas no dia 23 de julho. Medel foi inscrito pelo Vasco no bid da CBF e assim já está autorizado oficialmente a estar pronto para entrar em ação para defender o Gigante da Colina. O jogador, que foi apresentado ainda no início desta semana, conta com vasta experiência internacional e também com uma liderança bastante considerável para ajudar o Vasco neste momento em que vive no Brasileirão de 2023 e ser também mais uma peça a estar jogando tanto no meio de campo quanto também no setor de zaga, já que ele colocou a preferência ao longo de sua carreira por estar atuando um pouco mais atrás do setor de meio de campo, jogando mesmo como um defensor. É uma chegada que gera muita expectativa também entre os torcedores do Vasco e a equipe técnica que também chegou recentemente ao Vasco para estar comandando e dando prosseguir nas atividades na busca por mudanças, principalmente na colocação da tabela do atual Brasileirão de 2023. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.